aqui um momento de consolidação no início do pregão, então perdemos essa linha de tendência aqui de curto prazo, tínhamos do dia anterior, fizemos 2 toques por cima da linha de tendência e executamos um movimento um pouco mais direcional, que foi esse daqui, marcado por um movimento final, um movimento diagonal final, o que Elliott chama de ending diagonal, tá falando já em Elliott, que é proporcional a esse movimento aqui, porque esse movimento aqui ele é contra a tendência principal, então podemos chamar esse movimento de onda A, essa correção lateral de onda B e o final aqui de onda C. Quando a gente quebra essa sequência aqui, esse comportamento, quebramos uma linha de tendência, aqui está ela, e aí passamos a executar topos e fundos ascendentes na direção da tendência principal, tá? Na direção da tendência do gráfico diário. A gente tem que entender qual que é o comportamento dos candles enquanto eles estão em formação. Isso é muito importante. Um livro que pode ajudar muito a entender esse comportamento é o livro Operando Price Action, Tendências, do Al Brooks. Tá? Esse livro é muito importante para vocês entenderem o comportamento barra barra. Então aqui no início da manhã você já percebe que temos um comportamento de barras que estão se sobrepondo, ou seja, eu tenho um comportamento que tanto é comprador quanto vendedor. Eu vou aguardar o preço formular uma mudança de comportamento, quebrar, por exemplo, uma linha de tendência para eu pensar em me posicionar. E isso acontece quando começa com esse movimento aqui, ó. Al Brooks ele não usa uma média de 9, tá? Eu estou com uma média de 9 aqui nesse gráfico, ele usa uma média de 20 períodos. Mas se a gente colocar aqui uma média de 20 períodos, a gente percebe que quando o preço ele faz o rompimento da média de 20 períodos e consegue permanecer acima dela, e deixa pressão compradora, ó, esses pavios aqui inferiores indicam que os compradores estão pressionando o preço acima dessa região. Então, no mínimo, ele viria testar a máxima do dia. Então, os vendedores tentam segurar nessa região, com esse candle, a gente percebe. Porém, como os compradores estão ansiosos para comprar o mercado, eles compram abaixo da vela, que dava a entender que o gráfico ia voltar para o comportamento lateral. Então, eles aproveitam para comprar aqui embaixo e ejetar o mercado para cima, o que pode ajudar a gente a não cair nessas armadilhas é carregar essa operação por um tempo gráfico maior, tá? Por exemplo, 10 minutos. Olha a sequência de barras compradoras, os compradores empurrando o preço, com exceção desse gift, que não teve volume nenhum. Aqui foi uma oportunidade de compra, inclusive, com stop na mínima dele, para pegar um movimento muito maior, tá? Outro fator importante é que aqui dentro do gap, temos que considerar que temos um movimento. E dentro desse movimento a gente tem o Fibonacci. Na verdade, a abertura do gap foi aqui, ó. Aí, exatamente aqui. Colocando esse Fibonacci, olha a máxima do dia, que interessante, no ponto 2618. É o mesmo movimento do gap acima da região de 61,8. Isso aqui são estudos de Fibonacci, tá? Falando agora em Fibonacci, deixando um pouco de lado o estudo de barras a barra, de barra a barra, porque esse estudo de barra a barra é um estudo para gerar os gatilhos de entrada. Então a gente percebe que o mercado ele está em tendência de alta. Então, por exemplo, você tem a leitura de Elliott e você tem os gatilhos de preço observando o comportamento dos candles. Então aqui, você sabe que fizemos um movimento contra a tendência. Por Elliott, vamos chamar de onda A, esse comportamento do gap. Esse comportamento errático, vamos chamar de onda B. E aguardar um comportamento de onda C. A gente sabe que por Elliott, a onda C ela pode executar apenas 61,8 da onda A. Então aqui eu tenho o topo da minha onda B. Eu tinha um comportamento lateral. Passei a executar um comportamento direcional, porém fraco. Para os alunos de Elliott, eles sabem muito bem que padrão que é esse daqui.
padrão de End Diagonal, indicando que chegamos ao fim da onda C. Quando chego ao fim da onda C, isso daqui era muito provável um rompimento falso. E essa quebra de linha de tendência me confirma que vamos começar ou a fazer um pivô de alta para fazer uma onda X e continuar no comportamento corretivo, ou iniciar um processo de fuga aqui dessa região, que vai me levar a uma expectativa, primeiro aqui na região de topo. Se eu fizer o rompimento, eu tenho o conceito de múltiplos alvos sendo aplicado, que me leva no fechamento aqui do gap. Então não é porque eu quero comprar o mercado para fechar o gap, porque sim, existem argumentos que somam para esses alvos. Enquanto o preço não muda de comportamento, eu posso seguir com os mesmos alvos do preço. Olha onde ele se lateraliza, solta um último movimento. Então aqui, muito frequente, ele não vem completar o último alvo do preço. Ele faz apenas proporções dele. Pode ser a proporção aqui que para no 61.8, ou pegar aqui pelo menos 50%, que é o consenso de fechamento. Quando você entende de Elliott, comportamento de barras, comportamento de múltiplos alvos, e você consegue colocar tudo isso na sua análise com o preço em andamento, você tem bons resultados. Olha só aqui, por exemplo, pelo All Brooks, né, temos os candles marcando mínimas mais baixas, mínimas mais baixas. Já estou enxergando uma primeira puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada, o que ele chama de wedge, o que o Elliott chama de ending diagonal, em onda C. Então está tudo dentro das regras. O que eu vou aguardar? Uma entrada. Essa barra aqui, ela marcou uma máxima mais alta do que a máxima anterior. Porém, a próxima, ela não rompeu nem por um tique. Então isso não me deu uma entrada. Essa barra aqui, ela marcou uma máxima maior do que a máxima anterior, né? Maior do que essa última queda. A próxima barra, ela poderia ter me gerado uma entrada. Porém, eu ainda tenho pressão vendedora. Então eu tenho pavio aqui nessa região indicando pressão vendedora. Vou esperar uma barra de melhor sinal. Essa barra aqui, a próxima barra, ela rompeu a média de 20 e eu posso entrar no rompimento da máxima dela. Porém, a próxima barra não acionou esse rompimento. Essa barra aqui, ela foi uma barra muito importante, porque temos entrada de pressão compradora, não queremos voltar mais abaixo da linha de tendência, que foi quebrada, foi rompida, então fizemos o pullback por cima dela. Posso considerar uma entrada nesse rompimento, ou no rompimento aqui do inside bar, que foi a próxima barra vendedora. Se rompermos essa região, ou essa região, aciona o meu trade, um stop nessa mínima, ou um pouco mais conservador aqui. Se eu entrei no rompimento da máxima dessa barra, com 2 contratos, por exemplo, meu stop está na mínima dela, eu tenho que realizar uma parcial aqui nessa região. Pelo menos aqui nessa região, tá? Pelo comportamento lateral que eu tenho aqui. A parcial é acionada, esse candle aqui ele assusta um pouco, porque ele faz o rompimento e retorna abaixo. Porém, o próximo candle já ejeta o preço para cima e permanece nesse comportamento até aqui em cima, onde já apresenta divergência. Esse indicador aqui ele pode ajudar a gente. É um indicador de momento, então indica que tivemos aqui um movimento de exaustão, uma última puxada, e aí o mercado muda de comportamento. Nesse patamar aqui, temos o Ibovespa alcançando... Ué, mas cadê a sua pós-graduação aqui na lista de compras da Black Friday? Então é porque você ainda não viu os descontos que estão rolando na Black November da Pós-Descomplica. São os menores preços do ano. A promoção já está no ar. Você vai estudar 100% online, professores renomados, pegar um certificado com nota máxima no MEC e vai garantir tudo isso com um preço que está parecendo brincadeira. Clica nesse botão e corre lá para ver o que começou na Pós-Descomplica. Anda! Vai lá! Já acabou o vídeo!
um alvo importante, né, que é o alvo desse fundo duplo aqui, colocando o Fibonacci do 0 ao 100%, a gente tem um ponto de 161,8 e também o 111 dessa correção. Então a gente tem que se atentar que o futuro vamos ter realizações, né? Os investidores começam a realizar porque batemos muito próximo dos 108 mil pontos, mas não porque bateu nos 108 mil pontos, é porque é região de alvo. Para conduzir esse trade, uma média mais curta pode ajudar. Então, por isso que eu estava com a média aqui de 9 períodos. Pode ser exponencial ou aritmética. O preço entra em tendência. Quando fazemos dois fechamentos abaixo da média, é hora de sair, tá? Ou pelo comportamento do candle. Esse candle aqui mesmo, por exemplo, como já tínhamos soltado o movimento de divergência para esse topo com esse topo e entrada de volume vendedor, esse candle me tiraria da operação se eu estivesse conduzindo pela média e tivesse entrado aqui. 1.300 pontos estaria muito, muito, muito bom. Agora eu quero mostrar para vocês um indicador, que ele é um indicador também de tendência, tá? Ele é usado mais na tendência. Vou colocar aqui, excluir o IFR. Esse indicador ele dá entradas. Na verdade, o indicador não dá entradas, né? Ele confirma entradas mais conservadoras somente a favor da tendência. Então tem aqui, vamos chamar essa linha verde, que eu vou mudar para preto, como linha de sinal. Vou apresentar rapidamente, não vou explicar os conceitos desse indicador. Essa linha amarela aqui, vou colocar verde. Então, a verde ela corresponde ao DI+, e a vermelha ao DI-, e a preta é a linha de sinal, tá? Basicamente é isso. A gente vai aprender a usar esse indicador bem rapidinho aqui, porque a intenção aqui das análises não é essa. Mas é só para mostrar para vocês que esse indicador aqui ele só permite entradas quando a favor da tendência e quando o mercado ele está em um ponto interessante. Então, por exemplo, aqui eu não fiz ajuste nenhum, não fiz otimização nenhuma. Pode haver otimização melhor, mas aqui está como padrão, tá? Então essa linha aqui preta, a linha de sinal, quando ela está por baixo da linha verde e vermelha, temos um mercado sonolento, um mercado preguiçoso. Então a gente não deve se posicionar quando isso acontece. A linha verde, ela indica o poder de compra, a força de compra, e a vermelha, a força de venda. Quando a vermelha começa a declinar para baixo, e a verde começa a subir, temos o mercado forte em alta. E a preta faz um cruzamento por cima da vermelha, é o primeiro sinal de que o mercado ele vai entrar num movimento de tendência, um movimento forte. O mercado muito forte é quando a linha preta, a linha de sinal, está por cima das duas linhas, porém, quando ela começa a declinar, indica que o mercado ele começa a enfraquecer. Assim também como a linha vermelha começa a subir e a linha verde começa a cair. É quando o mercado ele começa a corrigir. Então aqui a gente percebe que o cruzamento da linha de sinal, a linha ADX, ela foi exatamente aqui, né? No rompimento dessas máximas, a linha verde ela estava ascendente e a vermelha em declínio, o que indica que um movimento forte está por vir. Tá? Então aqui temos, por exemplo, um mercado de queda, para exemplo. Aqui nada a se fazer, ó, temos a linha preta por baixo de todas elas, a linha de sinal por baixo. Ainda nada a se fazer, a preta ela cruzou por cima, porém a vermelha ainda está por cima, nada a se fazer, nada a se fazer, nada a se fazer. A vermelha cruzou por cima, a linha de sinal cruzou por cima da linha verde, a vermelha está ascendente, portanto estamos entrando em uma tendência. Essa tendência ela foi muito forte porque temos a linha de sinal por cima, trabalhando por cima da linha vermelha e trabalhando por baixo, por cima da linha verde. A verde, que é a força de compra, ela está em declínio e a vermelha ela permanece subindo, enquanto a preta também permanece subindo. Quando temos esse movimento de declínio, temos uma correção do preço e aqui, quando ela volta a subir, temos um novo movimento. E aqui indica que estamos chegando no final da correção. Olha só, a linha preta começa a cair, que é a linha de sinal, e a verde começa a subir. Tá? Isso daqui é um sinal de que o movimento está acabando, está perdendo fôlego. É
é um indicador de momento. Basicamente é isso, queria deixar com vocês brevemente aqui. Agora vamos lá para o dólar, analisar um pouco o que aconteceu no dia de hoje. Vou excluir aqui os estudos. Dólar, a gente tem um gap de queda. Fazemos 3 puxadas para cima, podemos chamar isso aqui de uma wedge. Podia indicar um movimento A, um movimento B, para executar um movimento C, porém não teve interesse, o que indica um movimento de continuação, para a continuidade do movimento. A gente percebe que o dólar ele abre muito próximo a essa região aqui de suporte. Olha só, temos um suporte aqui muito importante, que segurou o preço por várias vezes. Então aqui está ele. Tocou novamente essa região de suporte, mais uma vez ele executa esse movimento, né, esse comportamento, parece que é pouco, mas são aqui quase 30 pontos. Quando ele perde essa região, é isso aqui que a gente vem buscar. Né? Olha onde ele para, marca aqui uma consolidação, faz o rompimento mais uma vez. Mais uma vez a gente vem buscar esse alvo. Então foi a mínima aqui do dia, movimento com perfeição e depois começa a subir. Só com esses movimentos de múltiplos alvos a gente já consegue pegar boas entradas. Agora imagina se a gente conhecer os padrões de Elliott, em que a gente executa aqui, por exemplo, uma onda 1, corrige em onda 2, nos pontos de 50, 38.2, faz um duplo teste na região de fechamento do dia anterior, indicando uma rejeição, um topo duplo, perde a linha de tendência, né, desse padrão aqui de wedge, perde a linha de tendência e começa a série de topos e fundos descendentes. Se a gente pegar esse movimento aqui que ele executou integralmente e colocar aqui nessa máxima do dia de hoje, temos o alvo de 141 marcado por uma onda 3, que dentro da onda 3 executou subondas dentro dela, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Fazemos uma retração para executar ainda uma onda 5, então uma onda 4, na verdade isso daqui foram subondas, uma onda 4 e uma onda 5. Outra forma de ajudar, né, a definir esses alvos em Elliott é traçando linhas de tendência e canais. Então a gente tem esse movimento de linha de tendência, ó, marcando esse topo da onda 2 com esse fundo. Olha a perfeição do movimento que ele vem buscar aqui em onda 3 no fundo do canal. Busca o topo do canal. Então a partir daqui a gente pode começar a pensar em vender novamente, porque o mercado ele realizou esse movimento de retração até o topo do canal e aqui ele realiza o mesmo movimento de retração. Então a partir daqui a gente pode pensar em vendas para buscar essa região de fundo. Então não crie expectativas de que ele vai buscar novamente o fundo do canal aqui próximo ao final da tarde, sem muito volume. Olhando o movimento macro, a gente percebe que o dólar, em 30 minutos aqui por exemplo, fez uma primeira puxada, corrigiu, uma puxada bem relevante, podendo ter sido uma onda 3, corrigiu, e agora talvez em processo de onda 5. No gráfico diário do dólar, tínhamos essa linha de tendência, que foi perdida. Ó, essa mensagem é para você que está no fundo do poço, se meteu na bolsa e quebrou. Corrigimos por baixo dela, fizemos o toque, temos queda de volume, percebe a queda de volume que tivemos aqui. Essa retomada, esse volume aqui relevante foi em cima da média de 200 períodos. E agora o volume querendo retornar, assim como esses volumes aqui vendedores. Ó. Então muito parecido esses volumes vendedores com esse volume que estamos entregando hoje. Talvez para executar uma queda e agora sim perder a média de 200 períodos. Esse é o cenário que eu vejo por enquanto para o dólar. Então essa é a análise que eu quero deixar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado.